E aí galera, eu sou o Thiago Lima, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio dessa série incrível, onde a gente está construindo o nosso portfólio 100% responsivo. E hoje é o dia da gente construir nossa seção, nossa section de currículo, aprender umas coisinhas muito legais do CSS e também adicionar o Bootstrap para ajudar a gente na responsividade. Vocês estão percebendo que o Bootstrap está facilitando muito a nossa vida na hora da responsividade com o seu sistema de grid padrão, que a gente não precisa criar o nosso sistema de grid, ele já tem pronto e a gente consegue só utilizar as classes, facilita muito a nossa vida. Então, sem mais conversa, como a gente tem feito desde a primeira aula, bora para a tela do meu computador. Bom, na última aula a gente resolveu esse problema aqui do menu, né, no final da aula, onde esse menu agora ele fecha e muda também aqui o meu ícone, né? Então ele tá funcionando perfeitamente. Só que a gente esqueceu de fazer o nosso commit aqui, tá? De novo, né? A gente esqueceu na aula 5, esqueceu na aula 6. Mas agora a gente vai fazer antes de começar a aula para não esquecer das duas últimas. Então vamos lá. Aqui, só entrar no Search Control, eu vou colocar seção sobre e habilidades. Boa. Então a gente fez essas duas seções, seção sobre habilidades. Vou fazer o upload agora. Upload feito. Agora sim, vamos continuar o nosso projeto. Quero lembrar vocês que eu tô rodando aqui no meu terminal o meu projeto, tá bom? Ele tá rodando aqui bem bonitão. Então, para você rodar, você precisa abrir o seu app.py e apertar aqui no play, run Python file in terminal. Não se esqueça disso, senão você não vai conseguir ver as alterações aqui no browser em localhost porta 5000, tá bom? Então tenham só esse cuidado aí sempre. Então tá aqui, ó, tá responsivo, tá muito bonitinho o nosso projeto. Vamos lá, vamos prosseguir. Agora, a gente tem que fazer a parte abaixo aqui, que é a parte de currículo. Então vamos deixar ela prontinha e bonitinha. E só para vocês lembrarem como tava anteriormente na nossa barra de currículos, eu tô rodando aqui o nosso projeto pronto, eu parei o projeto que a gente tá fazendo junto e tô rodando pronto aqui. Se a gente tiver em currículo, ele tem aqui, ó, essa borda lateral com essa bolinha aqui em cima, em cada item, bonitinho aqui, ó, bem alinhado ao item, né? Então é isso que a gente vai fazer, essa parte aqui. Eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolinha de uma forma muito simples mesmo. Você vai curtir. E logo mais a gente adiciona essas animações que estão muito legais, né? Bora lá então. Vou rodar agora aqui o nosso projeto que a gente está trabalhando agora. Fechar aqui, beleza. Rodando. Importante vocês ficarem atentos. De vez em quando, se você ficar parando e rodando o projeto, às vezes ele pode perder algumas coisas de estilização, tá bom? E é super normal isso. É só você limpar o cache do seu navegador que ele volta a funcionar normalmente. Então vamos lá, quando eu clicar aqui em currículo, eu quero ir para a parte de currículos que vem logo embaixo de habilidades. Para isso, fechar o app, vamos aqui no index. Eu já vou, uma coisa que a gente já tá fazendo, né, toda hora, mas já vou deixar pronto aqui, ó, toda a minha ancoragem. Aqui eu vou colocar como currículo, aqui embaixo portfólio, aqui embaixo contato. Beleza? Já vou deixar ancorado que a gente não precisa ficar voltando toda hora aqui para ancorar esses nossos caras, tá? Eu vi aqui no header. Bom, vamos criar a nossa próxima seção, nossa section com ID currículo. Só criar nossa section com ID currículo e é ela que a gente vai começar a construir. E só um adendo, percebam a importância da gente manter todas as nossas sections aqui fechadinhas, porque senão a gente ia ter um código HTML aqui gigantesco e ficar navegando por ele pode fazer com que a gente se perca. Então, deixa fechadinho aqui, não gera problema nenhum no código e ajuda você na organização. Então, beleza, currículo, perfeito. Já vamos colocar uma class nele aqui, de margem top 5, para ele se afastar do de cima. E só isso por enquanto. E eu vou colocar uma classe aqui também chamada CV, tá bom? De currículo. Que a gente vai alterar algumas coisas nessa section inteira. A gente vai ter que alterar para ele aplicar na section inteira. Bom, vamos criar aqui o container do nosso Bootstrap. Já com um padding bottom de 5 para ele se separar aí e ficar bem bonitinho. Vamos colocar o nosso H2 padrão, que a gente tem colocado sempre, que é com o nosso título, currículo, nesse caso. Eu já vou colocar aqui padding top de 3, padding bottom de 4, aqui no nosso currículo. Vendo agora o nosso site, dando F5 aqui, a gente já tem a parte de currículo, né, com os espaçamentos que a gente pediu. Se a gente vier para início aqui, ó, já clicar em currículo, ele já está ancorado e ele cai aqui na nossa parte de currículo. Bora lá! Aqueles itens de currículo são nada mais, nada menos do que caixinhas que eu criei. E cada caixinha tem um border left, que é aquela borda à esquerda. Então é isso que a gente vai fazer agora, fazer várias caixinhas e uma bordinha ali. Vocês perceberam que eu coloquei apenas 3 experiências, né, de currículo, né, de estudos e 3 profissionais. Você pode ter aí 1 milhão. Por que eu coloquei só 3? Porque
O fato é que aqui não é um currículo, é apenas uma sessão para mostrar um pouquinho do que você já trabalhou, do que você já estudou, para quem olhar o seu portfólio e ter uma noção de quem você é, para te conhecer. Caso a pessoa queira saber mais das suas profissões, mais do que você já fez, ela entra no seu LinkedIn. Então aqui é só alguns itens do seu currículo, principalmente para que o layout fique bonito. Então aqui a gente está prezando muito mais pelo layout do que efetivamente para mostrar tudo que você já fez na sua vida, tá bom? Então por isso que eu estou colocando pouquinha coisa aqui. Mas vamos lá. Eu vou separar na esquerda a parte de educação e na direita a parte de profissão. Para isso, eu preciso criar aqui dentro do meu container, depois do meu H2, uma row, né? Então vamos criar uma row e vou criar aqui dentro duas colunas, dois conjuntos de colunas de 6 espaços, 6 colunas, né? Pra gente ter aí um lado esquerdo e um lado direito. Isso a gente já tá bem acostumado a fazer nos outros vídeos, então é bem tranquilo aí. Dentro dessa primeira coluna aqui, a gente vai colocar a parte de educação. Então, vou colocar um H3 para educação, que é onde a gente vai colocar. E aqui, vou colocar um H3 para a gente não se perder de profissional. Beleza, embaixo desse H3 é onde a gente vai colocar nossas caixinhas. Então, essas caixinhas serão envolvidas por divs. Então, eu vou ter essa primeira div, primeira experiência educacional, essa segunda div, que é a segunda, e essa terceira div, que é a terceira. Essa estrutura aí de 3 divs, abertura e fechamento, que eu já vou copiar isso e colar aqui embaixo no de profissão também, pra gente ter a mesma estrutura. Bom, feito isso, deixa eu dar uma afastada aqui pra gente identificar. Eu vou colocar uma class nessa div aqui, chamada CV Item, tá? Item do meu currículo. Isso eu tô criando, tá bom? Eu que tô criando essa classe, não é do Bootstrap. Então vou colocar essa classe em cada item, em cada caixinha que eu tiver aqui. Já vou adicionar aqui também no profissional, porque vai ser tudo igual. Todas vão ter o mesmo layout. Agora, eu vou colocar aqui dentro um H4 para colocar o nome, né, do curso que eu fiz. Vou colocar um H5 para falar aqui a data que eu fiz esse curso. Vou colocar um P, envolto também em uma tag EM, a gente já vai ver o que essa tag EM faz, para colocar a instituição ou a empresa que eu trabalhei, que eu estudei. E um outro P para colocar o texto de descrição disso que eu fiz, né? Dessa vaga, desse trabalho, dessa escola que eu estudei. Então aqui no H4 já tem os textos prontos, então eu vou só copiar aqui pra gente. Vou colocar aqui, então, minha experiência aí, primeiro minha especialização em docência, a data que eu fiz, né? Foi uma pós-graduação de 1 ano, Instituto Brasileiro de Formação, e aqui um pouquinho do texto, né? Do que eu fiz nessa experiência, beleza? Aqui no H3, a gente vai colocar uma class também de CV Title, só pra gente estilizar isso legal, e principalmente estilizar igual esse título e esse aqui profissional também. Agora, pra facilitar a nossa vida, vocês já entenderam a estrutura de cada caixinha, eu vou só copiar os itens das outras caixinhas que eu tenho aqui pra facilitar a nossa vida. Então, copiei aqui, e é muito legal vocês entenderem esses itens que eu tô criando, né, e colocando dentro das caixinhas, porque a partir dessas tags, a gente vai estilizar o nosso projeto, e a gente só vai precisar estilizar uma vez, porque a gente tá utilizando class. Então, estilizando a CV Item H4, ele vai utilizar e vai colocar todos os H4s iguais, todos os H5 iguais, com todos os Ps, o EM iguais. Então, isso é muito legal pra gente entender um pouquinho aqui também da arquitetura aqui de HTML e CSS. Pronto, feito isso, formatei aqui meu código, já tenho todo o conteúdo pronto. Vamos ver na nossa tela como isso está se comportando. Então, vou dar um F5 aqui, e a gente já tem aqui embaixo, educação, tal. Se a gente olhar, ó, aquele M é para deixar o nosso título itálico, tá bom? Então, é o nosso texto itálico, só isso que ele faz. E, ó, se a gente deixar assim, já tá muito legal, né? Se a gente deixar assim, já tá muito legal. Educação, tal, ele já deixou bem organizadinho nas nossas divs separadinhas. Mas a gente vai estilizar um pouquinho mais isso e vai colocar a nossa borda lateral aqui com uma bolinha em cima no topo, fixando aqui nessa educação para ficar bem bonitinho. Então vamos começar a estilização. Para isso a gente vai utilizar 100% de CSS, tá bom? A gente utilizou o Bootstrap para esses rows e calls para organizar e depois também já a grid e deixar responsivo. Mas agora a gente vai vir aqui para o nosso CSS e vamos começar a trabalhar. Então no meu CV, que é a minha section inteira, eu vou estilizar o CV Title, que é o meu título, tá bom? Meu CV Title, ele vai ter essas configurações. Eu vou mudar algumas configurações dele. Então ele vai ser um font weight, um peso, né, de fonte de 700,
margem top de 20 pixels e margem bottom de 20 pixels. E essa cor, né, que é um azul escuro aqui, nem chega a ser um preto efetivamente. Beleza, o próximo vai ser o item. Então, cv.cvitem, cada item. O legal é que como a gente está utilizando o classe, ele vai estilizar todos igualmente. Vai ficar muito legal. Então, cada item aqui vai ter um padding, tá? Então, aqui é o sentido horário. Então, em cima, 0. Na direita, 0. Embaixo, 20 pixels. E na esquerda, 20 pixels. Vai ter menos 2 de margem top, para ele ficar mais grudadinho com o nosso título aqui. Tá? Então ele vai ficar bem grudadinho com o título. E aí ele vai ter, né? Porque o título tem um margem bottom de 20. Aqui ele vai dar uma compensada. E um border left. Essa borda é uma borda à esquerda de cada item. Ela tem 2 pixels, é sólida e é dessa cor. E a position desse item vai ser relativa. Agora, olhem como vai ficar aqui. Quando a gente der um F5, ele já vai alterar. Então ele colocou, ó, essa borda para todos. E aí parece que é um risco só, né? Mas é porque eu não tenho nenhuma margem aqui. Então ele colocou para todos perfeitamente. Ok. Agora, antes de eu colocar aquela bolinha aqui no começo de cada título, né? No começo de cada experiência, vamos utilizar o H4 e o H5, que é o título, né, da experiência e o tempo que eu fiz ela. Esses P's aqui a gente não vai estilizar. A gente vai deixar dessa forma mesmo, que eu acho que ficou bem legal. Beleza, então a gente vai puxar aqui o nosso cv.cv item e vamos estilizar o H4. Estilizando o H4, ele vai ter um espaçamento de altura entre linhas de 18 pixels, ele vai ter um peso de 600, vai ter um text transform, eu vou deixar todas as letras maiúsculas com uppercase, ele vai ter esse font family, eu vou trocar a font family para essa Poppins, para ficar diferenciado do site, né, ficar bonitinho. Vai ter essa cor, que é a mesma cor, né, aquele quase preto ali, um azul escuro, e vai ter um margem bottom de 10 pixels. Agora vamos pegar essa mesma estilização aqui, essa mesma referência, e vamos estilizar o H5. Então, estilizando aqui nosso H5, ele vai ter essas configurações. Eu vou colocar nele um background, um cinzinha, para ele ter um background legal. Vai ter um padding dentro, né, para o background aparecer, de 5 pixels em cima e embaixo e 15 na direita e na esquerda. Ele vai ser um display inline block, para ele ficar fixo ali naquela linha. Ele vai ter um font weight de um peso de 600 e vai ter um margin bottom de 10 pixels. Voltando aqui para nossa página, se eu der F5, a gente tem agora, ó, tudo em uppercase. E agora a gente tem mais evidenciado aqui a data, né? Diferenciado aqui dos outros itens. Então tá muito legal. Próximo e último passo é colocar a nossa bolinha aqui nesse título. Então, para colocar a nossa bolinha nesse título, também é muito simples. A gente vai utilizar a pseudoclasse before. Ela adiciona um item qualquer no nosso elemento pai. Então, olha o que vai acontecer, ó. CV item, e eu vou colocar aqui o nosso pseudo before. Ele vai adicionar um item para mim. E esse item, ele tem que ter um content. Se ele pode ter um content aqui, alguma coisa, algum código, eu vou deixar ele vazio. Ele vai ser position absolute, para ele ficar fixo, posicionado de forma absoluta e principalmente por cima de qualquer coisa, né? Enfim, evidenciando ali ele. Ele vai ter uma largura e uma altura de 16 pixels. Então a altura e largura vai ser 16 pixels e ele vai ser um quadradinho perfeito. A gente já vai colocar aqui nele uma borda de 2 pixels sólida dessa corzinha, que é a mesma cor da nossa linha aqui lateral, tá? Em vez de border left, ela vai ser uma borda em todos os lados. A gente vai colocar um background nele branco. E aí, como eu coloquei o position absolute, eu preciso falar que ele vai ser no top 0, ou seja, ele vai ficar em cima, tá, do meu CV item aqui. E aí percebam, eu coloquei ele em position absolute e aqui no meu CV item eu coloquei ele relativo, ou seja, ele vai ser absoluto dentro dessa relatividade do CV item. Então ele não vai fugir na minha tela e ficar no topo da minha tela, ele vai ficar no topo do item, do CV item. Então, ó, quando eu der F5, ele vai aparecer aqui, ó, no topo do CV item. Então ele ficou um quadradinho aqui, né? Porque eu ainda vou colocar ele border radius, mas ele ficou aqui no CV item. Mas eu quero que ele fique em cima da minha borda. Então eu vou diminuir o meu left. Então eu vou colocar um left negativo para ele vir para a esquerda. E, óbvio, eu já fiz os cálculos aqui, né? O left não vai ser de 0. O left vai ser de menos 9 pixels. É um tamanho legal para ele ficar mais para trás. E agora ele ficou perfeitamente em cima do nosso item aqui. Agora, eu vou colocar aqui um border radius de 50% para ele ficar bem redondinho. A gente já sabe que o 50% deixa ele redondinho. E agora a gente dá no F5, a gente tem nossa bolinha em cima aqui, ó, no topo do nosso item. Então o nosso item é esse cara, então ele ficou no topo, menos 9 left. Então como o nosso item está como relativo,
Tudo que eu colocar absoluto aqui, vai ser absoluto apenas dentro dele. Esse é o truque. E é assim que fica a nossa bolinha com esse pseudo-elemento before, que vai criar aí um elemento que a gente quiser, de acordo com o nosso elemento pi. Então ele vai criar ali e vai deixar bonitão pra gente dessa forma. Tá pronto o nosso currículo, galera. Inclusive a ancoragem. Se a gente voltar aqui pro início, né, vir aqui em habilidades, vir em currículo, tá 100%. Vamos ver a responsividade, que em todas as aulas a gente tá verificando a responsividade do que a gente tá fazendo. Então vou clicar aqui, ó, em currículo, e ele está 100% responsivo. 100%. Inclusive o currículo ficou bem legal aqui na responsividade. Ele ficou bem juntinho aqui, bacharel de sistemas, acho que ficou legal. Inclusive o nosso pseudo-elemento também acompanhou aqui perfeitamente as nossas caixinhas e tá perfeito o currículo aqui, galera. Então eu vou vir aqui, ó, pro início e tal, tudo funcionando perfeitamente. Muito obrigado por ter vindo até o final desse vídeo, de verdade. Tá muito legal, tô me divertindo muito criando e ensinando para vocês esse portfólio responsivo. A cada aula parece que a gente vai fazer algo simples, mas a gente acaba aprendendo alguma coisa. Então se você aprendeu alguma coisa nessa aula, clica aqui no curtir, dá um curtir para mim, comenta, pode tirar sua dúvida, fica à vontade, mas não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação, porque a nossa próxima aula tá vindo na sequência e você não vai querer perder a nossa aula criando o nosso portfólio. A gente vai adicionar um carrossel, vai modificar o carrossel que vem do Bootstrap, vai fazer ele funcionar de uma forma muito legal, alterando algumas configurações dele e principalmente a gente vai adicionar cards no carrossel, não vai ser só um carrossel de imagens, vai colocar cards no carrossel, então ativa o sininho para você não perder a notificação desse próximo vídeo que vai te ensinar muitas coisas, eu tenho certeza. Então é isso, até a próxima aula, falou!